queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus para a sua vida, para a sua família, para o seu lar, amém? E quero trazer uma breve reflexão sobre esse momento que nós estamos vivendo, esse dia tão especial para nós como cristãos, a Páscoa do Senhor. E eu quero ler aqui um texto bíblico muito importante que retrata esse fato tão evidente e poderoso que marcou a vida da humanidade, a história dos homens no decorrer dos séculos. O texto está em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 34. Se você puder acompanhar comigo na sua Bíblia, abra a sua Bíblia, Lucas capítulo 24, do versículo 34 em diante, que diz assim: os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Eles contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que vinha algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobe tais pensamentos em vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede. Pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Esse gesto tão significativo do Senhor Jesus para com os discípulos naquele dia. Essa atitude de Jesus marcou a vida dos discípulos de toda a igreja ao longo dos séculos. E nós estamos aqui nessa hora para falar sobre isso e também como aqueles que provaram dessa presença, aqueles que também ressuscitaram junto com Jesus, porque um dia ouviram a palavra de Deus, se submeteram ao senhorio do Senhor, então tomaram posse da vida eterna, uma vez sendo entregue a sua vida a Cristo. Os discípulos estavam atemorizados com tudo que tinha acontecido naqueles dias, propriamente dito naquele final de semana. Jesus morre na sexta-feira, às 9 da manhã, ele é crucificado ali pelos romanos, então ele fica até às 3 da tarde na cruz, quando ele entrega o seu espírito ao Pai. A Bíblia diz que eles tiram, antes do início do sábado, tiram Jesus da cruz e então levam ao sepulcro. Passa-se o sábado, no domingo pela manhã, então Jesus ressuscita dentre os mortos, e Jesus então aparece no meio deles, nos saudando com a sua gloriosa paz. E isso retrata para mim e para você o grande amor de Deus manifestado pela humanidade, ainda caída nos seus delitos e pecados, ainda vendida sobre o pecado. Uma esperança tão gloriosa, tão palpável, tão real se manifestou para com a humanidade através de Cristo Jesus. Deus provou o seu amor para conosco. A Bíblia diz em Romanos 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não o amamos, simplesmente Ele nos amou e entregou o seu Filho por nós, para morrer em nosso lugar, para nos trazer de volta para o seio do seu amor. A morte de Jesus na cruz nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, nos transportou das trevas para a luz, e agora estamos na luz de Jesus. O amor de Deus nos alcançou. A Bíblia diz que nós não o amamos, mas Ele nos amou primeiro e Ele nos alcançou verdadeiramente. Deus provou o seu amor com um gesto tão abundante, com obras tão fascinantes, para nos alcançar e nos ter junto dEle. Deus provou o seu amor de maneira real, e esse amor ele é retratado nas marcas, nas feridas do Senhor Jesus naquela cruz, pois aquelas feridas seriam as nossas feridas por causa do pecado, mas Jesus as tomou em nosso lugar, querendo-nos de volta para Deus. Louvado seja o Senhor. Eu quero continuar lendo o texto ainda de João, mas no capítulo 20 agora, diante desse acontecimento, desse cenário da ressurreição do Senhor Jesus, o texto diz em João 20, 24, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele disse-lhes,
se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão ao seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e ponha no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Tomé, naquele momento que Jesus se apresenta pela primeira vez aos discípulos que estavam reunidos com medo no cenáculo, Jesus ministra sua paz, trazendo sobre eles ali uma segurança diante do seu medo. Mas Tomé não estava junto naquele dia, e a Bíblia diz aqui no texto que eu li, passado uma semana depois, Jesus se apresenta no meio deles mais uma vez, e Tomé estava com eles. E Jesus vai então diante de Tomé e diz para ele: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Jesus estava ali tratando com Tomé no aspecto da sua incredulidade, dizendo: põe a tua mão aqui, confere se não sou eu mesmo. Sabe, querido, algo muito extraordinário, que Jesus ele mostra as suas mãos e os seus pés. Ele faz questão, no versículo 40, ele faz questão de mostrar as mãos e os pés. A Bíblia diz: mostrou-lhe as mãos e os pés. Jesus estava mostrando as suas feridas, mostrando a dor, a angústia, a tristeza, por onde ele nos salvou. Foi através das suas feridas que ele eliminou todas as dores, as enfermidades, o pecado, todas as angústias da humanidade. Foi através das suas feridas que Jesus eliminou de uma vez por toda a morte, o pecado. Ele venceu todas as coisas na cruz, lá no Calvário, para nos dar a vida eterna. Quando Jesus mostra as suas mãos, as suas feridas, as suas chagas, quando ele mostra, ele está retratando o seu sacrifício na cruz. Ele está mostrando que é ele mesmo, o Filho de Deus, quem pagou o preço em nosso lugar, quem morreu em nosso lugar, o Cordeiro de Deus, aquele que nos trouxe vida e vida com abundância. Quando ele mostra as feridas nas suas mãos e nos seus pés, ele estava mostrando a sua realidade, estava mostrando o que ele havia feito por mim e por você. Em 1 João está escrito assim: o que era desde o princípio, o que vimos, e o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. João está testificando, testemunhando que eles caminharam com Jesus, que eles tiveram um relacionamento com o Senhor, que eles tocaram no Cristo vivo, e que esse Cristo era o mesmo Cristo que andou com eles antes da sua crucificação. Jesus mostra as feridas nas mãos e nos pés de forma evidente. Era ele mesmo que estava ali, porque quando os discípulos se deparam com a presença de Jesus aparecendo no meio deles de maneira repentina, eles acharam que era um espírito que estava ali, mas Jesus manifesta a sua realidade, mostrando as suas mãos e os pés e dizendo: sou eu mesmo. Vede que o espírito não tem ossos e nem carne, como eu tenho. Louvado seja o Senhor. Jesus mostrou as suas feridas para que eu e você soubéssemos que todo aquele sofrimento e aquela angústia que ele passou foi para nos salvar dos nossos pecados. A Bíblia diz ainda em 1 João 1:29, e no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse João é o João Batista, mas que o evangelista João escreveu no seu evangelho. João Batista estava batizando no Rio Jordão. Quando ele vê Jesus vindo ao longe, ele aponta o dedo em riste para Jesus e diz para todos que estavam ao redor como um testemunho fiel: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluias, louvado seja o Senhor. Jesus estava morrendo na cruz para nos perdoar e ser um sacrifício em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados
e a Bíblia assim o testifica. 1 Pedro 2,24, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver pela justiça, e pelas suas feridas fosse sarados. O apóstolo Pedro, ele faz uma alusão a Isaías, no capítulo 53, quando Deus revela a Isaías, o servo sofredor, quando Deus revela o sacrifício do filho dele, que anos depois, 700 anos depois, aconteceria na cruz. Pedro faz uma alusão dizendo que Cristo padeceu uma vez pelos nossos pecados, levando nele mesmo os nossos pecados no madeiro, para que pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas, pelas suas dores, pelos cravos que ele suportou, pelos açoites, pelas suas feridas, nós fomos sarados. 1 Pedro 3,18, o apóstolo ainda diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. E Romanos 3, 24 e 25 diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. A Bíblia diz que nós somos justificados gratuitamente pela graça, pela redenção, a salvação, a libertação que há em Cristo Jesus. E isso é Páscoa, meu amado. Isso é passagem da morte para a vida. Foi o que Jesus fez por mim e por você. Então, Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é a nossa vida. Jesus morreu em nosso lugar, as suas feridas revelam que Ele é o Salvador. Quantos buscam salvadores? Mas só existe um Salvador, é Jesus Cristo, Filho de Deus. As suas feridas retratam, as suas marcas retratam a nossa salvação. Foi Ele que nos salvou, Ele que nos perdoou, e através dele que eu e você alcançamos a vida eterna. Hebreus capítulo 9, versículo 11 diz assim: mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes, de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuada eterna salvação. Sendo efetuado uma vez, ele foi uma eterna redenção, uma eterna salvação, uma eterna justificação para as nossas vidas. Ainda João disse na sua primeira carta, no versículo 2, no capítulo 2, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. É Ele que perdoa os nossos pecados, mas não somente o nosso, como de todo mundo, João diz. Em João 14,6, a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus senão por Jesus. Nós temos nessa hora uma escolha a ser feita. Nós vimos, ouvimos como os discípulos testificaram a real presença do Senhor. Nós temos diante de nós a cruz do Calvário, a cruz do meio, a cruz que nos trouxe salvação, que nos é oferecida por Jesus. O próprio Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga após mim. Nós temos uma escolha e uma decisão a ser tomada nessa terra. A decisão não será na eternidade, a nossa decisão será nessa terra. A escolha que nós fazemos, como qualquer escolha que fazemos nessa terra, ela vai mudar a nossa vida. Toda escolha e decisão que tomamos, ela causará um impacto em nossa vida. Agora, eu quero falar contigo nesta hora de uma escolha que vai repercutir na sua eternidade. Uma escolha e uma decisão que vai repercutir na sua eternidade. Se nós sabemos que Cristo é a nossa Páscoa, se nós sabemos que Ele marcou a nossa vida com o seu sacrifício na cruz, que Ele nos salvou, Jesus nos convida através de um texto bíblico dizendo assim: e dizia a todos, como Ele está dizendo agora:
Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Jesus disse: qualquer que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo: se nós quisermos a vida eterna que está disponível, se nós quisermos a salvação eterna que está disponível, nós precisamos seguir após os passos do Senhor, ouvindo a sua palavra, ouvindo a sua vontade, seguindo o seu caminho, tomando a sua cruz, renunciando-se a si mesmo. O tomar a cruz é justamente receber o jugo de Jesus, é receber a lei, a palavra de Deus, a lei do Espírito sobre a nossa vida. Negar-se a si mesmo é deixar de viver todo e qualquer propósito carnal que fere a glória de Deus, mas sim viver a vontade e o propósito descrito na palavra de Deus, para que possamos ter vida eterna seguindo Jesus nessa terra. Eu pergunto para você nesta hora, querido: Jesus já marcou a sua vida? Jesus já marcou o seu coração, a sua casa? Porque as marcas de Jesus, as feridas de Jesus tocaram toda a humanidade. E eu pergunto para você no particular: Jesus já marcou a sua vida? O apóstolo Paulo, em um dado momento da sua vida cristã, passando por dificuldades, intempéries, por perseguições, muitas vezes por frio, muitas vezes por calúnia, muitas vezes por fome, passando por muitas coisas em seguir o Senhor, pregando o Evangelho, anunciando boas novas, e muitas vezes sendo ele perseguido por falsos irmãos. Ele vai dizer assim em Gálatas 6,17: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E ainda diz no versículo 20 do capítulo 2: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Mas longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O apóstolo Paulo deixa esse retrato para mim e para você, que ele se entregou ao Senhor, que o mundo está crucificado para ele e ele para o mundo. Isso é tomar a cruz de Jesus e seguir o caminho do nosso Pai. O amor sem marcas não é amor. Um amor sem entrega não é amor. Mas como eu disse, o Senhor se entregou por nós. O Senhor foi marcado por mim e por você. As nossas feridas marcaram a vida de Jesus. Por isso, nós também recebemos a cruz do Senhor para termos a vida eterna. Fomos afetados por essa cruz. O que Jesus fez foi algo extraordinário, radical. A sua morte tocou a nossa vida. Quando somos crucificados com Ele, o nosso orgulho, as nossas paixões, os nossos caprichos, o nosso ego é deixado de lado. Na cruz nós recebemos os ferimentos necessários que mudará a nossa vida. Quando Jesus foi crucificado, estava sobre ele uma coroa de espinhos. Aquela coroa feriu a sua cabeça. Também quando Jesus é crucificado, ele é ferido do lado por uma lança romana, porque eles achavam que Jesus ainda não estava morto. Quando Jesus é crucificado, as suas mãos, os seus pés são agravados com os cravos. O seu corpo foi rasgado, o seu corpo foi machucado e ferido por causa das nossas culpas. Os nossos pecados agravaram o Senhor Jesus. Fomos responsáveis pela sua morte na cruz. Quando eu olho para os cravos do Senhor, que retratam a nossa consciência, a nossa mente precisa ser tocada, a nossa mente precisa ser renovada, lavada pelo sangue, pois ela já foi ferida na cruz, assim retratando aquela coroa de espinhos sobre Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz, os cravos na sua cabeça, retrata a mudança da nossa mente.
um novo pensar, um novo sentir, um novo agir, uma alteração nas nossas emoções, uma alteração nos nossos pensamentos, uma alteração na nossa visão, nas nossas perspectivas humanas. Os cravos retratam uma mudança de mente, mas também a lança que veio em direção ao coração de Jesus retrata uma mudança nas nossas paixões, nas nossas emoções, nos sentimentos da nossa alma. A lança que foi em direção ao coração de Jesus, quando ele foi vazado do lado, retrata uma mudança radical concernente às paixões que nós vivemos, os desejos que nós sentimos, as paixões carnais, os sentimentos humanos precisam mudar quando nós olhamos para o Senhor Jesus. Precisam mudar quando nós olhamos para a cruz do Senhor. Quando nós vemos os cravos, as mãos feridas, os pés feridos, as mãos retratam as atitudes e as decisões que nós tomamos. Quando olhamos para a cruz, o retrato da nossa salvação, significa que as nossas mãos, significa que as nossas atitudes e as nossas decisões estão condicionadas à cruz, estão condicionadas ao propósito do Senhor Jesus. Por isso eu não toco, não caminho segundo o curso da minha vontade, mas segundo o propósito de Deus, porque as nossas mãos foram tocadas, os nossos pés foram tocados pela obra da cruz do Calvário. Os nossos pés retratam a nossa caminhada, as obras, os locais por onde passamos. Tudo isso foi afetado de maneira extraordinária pelo Senhor Jesus. Quando olhamos para a cruz, vemos a nossa salvação. Quando olhamos para a cruz, vemos o perdão dos pecados. Quando olhamos para a cruz, vemos que o nosso homem integral e total foi tocado pelo Senhor Jesus para uma mudança radical de vida. Isso é Páscoa. Quando olhamos para a ressurreição do Cordeiro de Deus, olhamos para a nossa ressurreição. O que afetou a vida de Jesus na cruz afeta a nossa vida hoje extraordinariamente. Quando tomamos a cruz do Senhor, quando recebemos o Cordeiro Pascal em nossas vidas, somos crucificados juntamente com Ele. E não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. E nós passamos a viver a vida de Deus nessa terra, tendo uma mente renovada, um coração transformado, e temos as nossas atitudes, seja com as nossas mãos, com os nossos pés, transformadas pela obra de Jesus na cruz. Isso é Páscoa para a sua vida. A Páscoa está sendo retratada nesta hora para que haja uma mudança, para que haja uma salvação na sua alma. Algumas palavras, em algum momento da nossa caminhada, pessoas podem dizer assim: desce da cruz, porque parece que é tão difícil vivermos o Evangelho e vivermos a cruz do Senhor Jesus neste mundo, com tanto atrativo, com tantos desejos e paixões, com tantas coisas expostas que nos fazem, que nos tentam levar a cair, a pecar, a nos afastar de Deus. Muitas vezes ouvimos vozes como Jesus ouviu na cruz. Muitas vezes ouvimos pessoas dizer: desce da cruz, desce da cruz, se você é o Filho de Deus. Muitas vezes colocando em xeque, colocando em dúvida a nossa filiação. Nós ouvimos em Marcos capítulo 15, versículo 30, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Não está sobre eu e você, querido, a prerrogativa de salvação. É Jesus que nos salva, sem Ele nada podemos fazer. Nós não podemos descer da cruz, porque a cruz é o lugar da nossa salvação. Não podemos descer da cruz, porque foi esse lugar que Jesus nos reatou de volta com Deus. Marcos, versículo 42, do capítulo 27, diz assim: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desce agora da cruz e creremos nele. Jesus não estava ali para salvar-se, Jesus estava ali para salvar os demais. E quantas vezes nós somos assediados, sim, para sermos salvos em nossa própria vida, para termos a nossa própria vida para nós mesmos. Que Jesus disse: negue-se a si mesmo. Aquele que ganha a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, a encontrará na eternidade. Os homens estavam convidando Jesus para salvar-se a si mesmo,
mas Jesus estava salvando a mim e a você na cruz do Calvário. No outro texto diz, o versículo 40 do mesmo Mateus 27 diz, dizendo: tu que destróis o templo em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Quanta insistência para Jesus descer da cruz. Quanta insistência para Jesus deixar de mão e deixar de fazer e cumprir o seu propósito. Quanta insistência das trevas para que Jesus não fosse à cruz, para que Jesus não cumprisse, para que Jesus não morresse e ressuscitasse. Quanta insistência comigo e contigo, querido, diariamente, por parte das trevas, ou de pessoas, ou de situações em nossa vida. Quantos convites para que eu e você venhamos descer da cruz. Quantas sugestões nós temos para descer da cruz. Mas esse, querido, não é o nosso propósito. Estamos crucificados com Cristo. Vivemos não mais nós mesmos, mas Cristo vive em nós. Só um crucificado tem consolo para mim e para você. Aquele que estava no meio, o Filho de Deus que foi crucificado, que estava na cruz do meio. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 2,11: palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se fomos crucificados com Jesus, estamos nos abstendo de nossa vida, é porque nós queremos uma vida eterna junto com Deus. Deixamos esta vida tão passageira para viver a eterna junto com Deus. E palavra fiel é esta de Deus, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Romanos 6,8 diz assim: ora, se morremos com Cristo, cremos, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Essa é a nossa Páscoa, estar com Jesus na eternidade. Eu deixo essa palavra para o seu coração nesta hora, para a reflexão da sua alma nesta hora. Que você possa entender que Páscoa é uma mudança radical em nossas vidas. Fomos afetados pelas marcas do Senhor. A nossa vida foi mudada radicalmente. Não só interiormente, mas como fisicamente fomos tocados e transformados de dentro para fora com o poder da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Isto é Páscoa, isso são marcas de amor, isto é Jesus em nós, a esperança da glória. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. A paz de Cristo a todos que estão nos assistindo, ouvindo, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre o teu lar, sobre a tua família. Hoje eu quero falar um pouco, nós estamos aí refletindo, sobre a Páscoa. E na Páscoa vem em nós a reflexão sobre a morte, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Gostaria de ler com você em João, no capítulo 19, no versículo somente 26 e 27. Ora, Jesus vendo ali a sua mãe, o seu discípulo a quem ele amava, estava presente e disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao seu discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Que palavra tremenda! Desde aquela hora o discípulo recebeu ela em sua casa. Aqui o Evangelho é muito claro quando se trata em nossa casa, essa casa em que nós habitamos. Recebeu em sua casa, recebeu em sua vida. Mas não é sobre isso que eu quero falar nesse dia de hoje. Quero falar sobre a crucificação de Jesus naquele momento. E em especial nesse dia, como eu disse hoje, estamos refletindo sobre a paixão, sobre a morte e ressurreição de Jesus. Eu quero que você reflita um pouco sobre essa morte dolorosa. Eu quero que você reflita um pouco sobre esse momento doloroso da cruz. E
que você possa pensar, em dias antes, eles estavam todos recebendo a Jesus como filho de Davi, Hosana, Hosana ao rei. E eles estavam ali colocando as suas folhas de oliveira para que ele passasse. E daí, dias depois, os mesmos estavam gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E é nesse momento que Jesus, ali na cruz, né, sabemos que houve ali a prisão, houve ali um momento de Getsêmani, e então até chegar à cruz, a crucificação. Na crucificação, eu quero que vou chamar a sua atenção, porque poucos permaneceram ao pé da cruz. Somente, para ser mais exato, o discípulo João, que é tão conhecido como o discípulo do amor. João ficou ali ao pé da cruz, e nós sabemos que dos 12 discípulos, Jesus tinha 3 que andavam mais próximo a ele: Pedro, Tiago e João. E dos 3 discípulos, João era o discípulo que mais estava próximo de Jesus. E nesse momento que nós estamos refletindo, eu quero que você pense: por que só João? Porque só João permaneceu aos pés da cruz. E eu quero falar com você que no Evangelho nós percebemos que os discípulos, eles estavam bastante perdidos em relação à missão de Jesus. Eles não compreenderam que o Messias veio para estabelecer o reino de Deus, mas eles achavam que o reino de Deus seria sobre essa terra e automaticamente derrubar Roma. Mas eles não compreendiam quando Jesus estava dizendo, abra sua Bíblia aí em Lucas, no capítulo 18, Lucas capítulo 18, versículo 31 e 33. E tomando consigo os 12, disse: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregues aos gentios, e escarnecido, injuriado, cuspido. E havendo açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Ao entendimento deles, eles não entendiam que o Messias, aquele que veio para restabelecer o reino de Deus, deveriam ter uma morte como esta. Uma morte onde ele dá muito exemplo que ele seria escarnecido, injuriado e cuspido. E aí, mais uma vez, eu quero chamar a tua atenção para esta reflexão profunda que nós estamos fazendo hoje, de que a morte de Jesus, hoje, olhando a uma visão macro, nós entendemos que Jesus, ele mesmo se entregou naquela cruz, por mim e por você. E os discípulos que estavam com ele o abandonaram, deixando-o só. Judas havia deixado Jesus por 30 moedas de prata. Podemos então pensar quantos discípulos abandonam a Jesus pela estabilidade financeira, pelo financeiro. Pedro negou o Senhor antes da crucificação 3 vezes antes que o galo cantasse, cumprindo assim também as Escrituras. E ele que tinha dito ao Senhor que ficaria com ele até a morte. Quantas e quantas vezes
negamos o Senhor Jesus. Falamos que estamos com Ele, que o amamos, mas o negamos. Negamos não só uma, duas, três, mas o seu amor infinito e misericordioso sobre as nossas vidas é a causa de nós não sermos consumidos. Mas ele estava naquela crucificação e João estava com ele. E naquele mesmo momento da crucificação ali, nós começamos a então entender que nesses momentos de controvérsias, entendemos que nesses momentos de controvérsias e de muitas vezes nós abandonarmos Jesus, o amor, o apóstolo João, conhecido como o amor, o apóstolo do amor, estava com Jesus. Quero dizer para você que quando Jesus disse: aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse a encontrará. Ou seja, devemos deixar as nossas vidas para vivermos aquilo que o Senhor deseja que nós vivamos e vivamos com Ele em amor. Muitas e muitas situações, queremos trazer para esses dias que temos passado, que o único e verdadeiro caminho é Jesus. O único. E muitas vezes queremos pegar atalhos, não queremos ir até a cruz, não queremos ficar até ali a cruz, ou passar pela cruz. Queremos pegar caminhos que não nos leve ao pé da cruz. Porque ao pé da cruz nós entendemos que devemos perder a nossa vida. Ao pé da cruz entendemos que não tem que ser estabelecido o que nós pensamos, mas o que Cristo quer que nós pensemos, o que Cristo quer que nós vivamos. Ao pé da cruz compreendemos que o amor acima de todas as coisas e o perdão, porque não só estabeleceu o amor, aquela paixão dele por toda a humanidade, mas também o perdão onde ele diz: Pai, perdoa eles, pois eles não sabem o que fazem. E muitas vezes queremos cobrar algo tão pequeno do nosso próximo. E aí eu quero chamar a sua atenção de que Jesus nos ensinou que o primeiro e o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E se eu amo ao Senhor, o meu Deus, acima de todas as coisas, todas as outras coisas ficam menores. Então eu consigo amar, então eu consigo perdoar, então eu consigo viver em paz com o meu próximo, religado a Deus. E quero dizer para você que aos pés da cruz, naquele espaço, só tinha um momento. E esse momento era viver o mandamento que Jesus nos ensinou. E esse mandamento é para que eu e você possa ficar aos pés da cruz, mas não viver como um Cristo que está morto, pois Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou e nos religou a Deus. Às vezes pensamos que muitas e muitas situações que nós vivemos, que nos afasta de Deus, que nos deixa, não troque o Senhor por algo tão inútil, tão fútil. Pois se você vive o Evangelho, se você vive o amor para esse Deus tão maravilhoso, que deu o seu único Filho, Jesus Cristo,
para nos dar vida e vida com abundância. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. Ame ao Senhor. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo é olhar para o próximo como eu olho para mim mesmo. Use o espelho do amor. Reconheça a morte de Jesus. Faça uma reflexão sobre o que a morte de Jesus realmente significa para você. O que a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário realmente significa para a tua vida. Costumo conversar muito e dizer: o que você faria se você estivesse naquela oportunidade de estar ao pé da cruz, de estar ali aos pés do Senhor? Porque ali, naquele momento, os seus discípulos não conseguiram chegar. Os seus 12 discípulos mais chegados, somente um discípulo ficou aos pés da cruz e viveu. E conviveu com o Senhor ali, ao lado dele, durante aquela crucificação. Aquela crucificação era para mim e para você. E hoje nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. O sangue que nos limpa, que nos purifica. O sangue que nos ensina a amar e refletir sobre essa vida. Quero aqui, nesse momento, dizer a você, sobre a tua casa, sobre a tua família, que o sangue de Cristo, daquela cruz, o sangue de Cristo ressurreto, hoje é sobre as nossas vidas. E se nós temos vida, vivemos essa vida para Ele. Vivemos essa vida com temor, com amor em Jesus. Amém? Jesus disse: aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse a encontrará. Significa que você e eu devemos perder a nossa vida para encontrá-lo em Cristo Jesus. Isso é uma questão de fé. Esse é o convite de Jesus para mim e para você. Vivemos pela fé em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família.